Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Anderson? Tudo bem, professora? A princípio, eu sou a assessora da moderadora, mas vamos ver se ela entra. Senão a gente pode seguir. Eu até Mas queria, vamos esperar. eu Ah, queria até, eu queria até com a senhora, acho que a professora Grace, que é a moderadora, né? isso, isso. Eu acho que na ordem das apresentações o meu trabalho ele está por último. Se os outros autores não se importarem, se eu não conseguiria apresentar ele primeiro, que eu vou dar aula ainda, e depois eu vou conseguir acompanhar como ouvinte, né? O seu é esse além das transações econômicas? Não, o meu é o engajamento de stakeholders, né? Uma meta-análise da literatura. É, para mim tá como a segundo trabalho, porque são três aqui. Aham. O teu seria o segundo. Eu É não me porque assim, importo, mas vamos ver se o pessoal entra e não, tá aí a joia. gente. Negocia com eles se for possível, Sim, né? sim, Porque se não der também, porque assim como eu vou me locomover de veículo, né? Aí fica sim. complicado para apresentar, e senão eu acabo chegando atrasado lá na aula também. Acho que o pessoal já está. Boa tarde. Sim, a gente está saindo das outras sessões, ela Sim, está no momentinho. Tá desligado o teu áudio, Grace. isso. Oi, Daniele, tudo bem, Davi? Oi. Oi, Anderson. Ah, a gente vai se encontrar aqui de novo. Oi, Oi, que Kate. bom. Eu ia dizer quanto tempo. Não é? Oi. Ah, então eu nem precisava ter corrido tanto, brincadeira. Bom, a gente é manter. Professora Grace, o Anderson estava me contando aqui, a gente entrou um pouquinho antes, que ele tem que dar uma aula. Então, se a gente podia, de repente, negociar dele ser o primeiro, que aqui para mim o artigo dele aparece como o segundo. Se ele poderia apresentar primeiro, mas aí cabe, né, aos outros. Por mim, não tem problema, Anderson. Por É, Sim, mim também não. professora, porque eu vou estar em trânsito, né? Eu tenho aula às 7 horas, mas aqui em São Paulo, se a gente não sair com muita antecedência, a gente não consegue chegar no destino, né? Aí eu vou sim, conseguir acompanhar, mas eu vou acompanhar como ouvinte, né? Para apresentar no carro, é meio que inviável, né? com certeza, Anderson. Eu entendo. Fica assim, para mim não tem problema. A gente pode sim, Dani, o Tá Anderson bom. apresentar em primeiro lugar. Fica à vontade, Anderson. Eu ia dizer para a gente fazer as apresentações e fazer a discussão no final, mas aí eu não sei se atrapalha a tua dinâmica, Anderson. Aí a gente pode. Para Não? mim, tranquilo, eu vou conseguir, professora, participar pelo celular, né? O que eu não consigo é Sim, apresentar slide, parar para apresentar slide, mas eu vou acompanhar com o evento e consigo participar da discussão no final. tá certo. Então, fazer assim, Anderson. Você apresenta, a gente dá um feedback rápido, aí faz as duas apresentações e no final a gente faz uma discussão geral. O que que vocês Já, acham? Pode ser? já. Então, ótimo. Fica à vontade. Eu vou compartilhar a tela então. É só um momento, né? Que tem uma outra sessão aí que eu não sei nem se eu vou conseguir participar depois, né? Então a gente está tentando aqui alinhar da melhor forma possível também, né? Sim, o SEMEAD é uma maratona muito corrida. É que tem uma sessão de Sapiens depois, mas vou ver se eu chego a tempo, né? Tem que ver minha tela, né? Boa tarde a todos, né? Eu me chamo Anderson, eu sou professor do Centro Universitário Senac, da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, né? Esse trabalho foi realizado por mim, né? Pelo professor Tiago, pelo professor Marcos, pelo professor Genésio e pelo professor Naish, né? Nós somos todos egressos aqui do PPGA da Uninove, né? E esse trabalho, na realidade, foi feito no contexto da minha tese de doutorado, e depois ele foi atualizado, né? O título é Engajamento de Stakeholders e Competitividade, né? Organizacional na era digital, né? Uma meta-análise com moderadores tecnológicos de 2001 a 2025. A princípio, esse trabalho ele iria até 2022 e nós, até para, de certa forma, tornar o trabalho, né, publicável, a gente veio atualizando ele aí nos últimos anos, né? E mais especificamente agora incorporando moderadores tecnológicos. Primeiro aqui a gente vai fazer uma contextualização rápida, né? Quando a gente fala de transformação digital, a gente fala de um fenômeno
que vem impactando todas as áreas da sociedade, da área de negócio como um todo, né? E não seria diferente quando a gente fala de engajamento de stakeholders, né? Como que os stakeholders, de certa forma, impulsionam ou até mesmo criam dificuldades ou barreiras para a implementação de ferramentas tecnológicas nas empresas, né? Plataformas digitais como inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, entre outras tendências, né? Vem afetando o mundo dos negócios, e não seria diferente aí, basicamente, como engajar os stakeholders de forma digital, né? Essa mudança do modelo tradicional para uma visão mais voltada para essas plataformas digitais, né? E por se tratar de um tema relativamente novo, a gente começa a falar mais de inteligência artificial, já existe desde 1956 o termo, mas a gente vem falando aí de inteligência artificial, blockchain, indústria 4.0, são temas com crescimento exponencial na literatura nos últimos anos, né? E aqui, basicamente, também como que o engajamento dos stakeholders, né, influencia a competitividade da empresa. E a competitividade passando por uma necessidade de adoção dessas ferramentas para melhorar os seus resultados, né? Então, aqui é o programa de pesquisa, como esses moderadores tecnológicos, né, maturidade digital, integração de plataformas de inteligência artificial, influenciam a eficácia do engajamento de stakeholders. Só fazer aqui uma ressalva, o meu trabalho ele era engajamento de stakeholders, né? Mas a gente vem mudando conforme vem aparecendo aí questões mais emergentes, né? Então a gente entende que seria o momento de atualizar essa meta-análise, né? Incorporando aí artigos que tratam de plataformas digitais que podem promover o engajamento de stakeholders. O que é uma meta-análise? Primeiro, tá? Aqui tem os objetivos, uma agenda rápida de pesquisa, mas uma meta-análise é um trabalho quantitativo, né, que é revisional, que a gente consegue incorporar diferentes estudos. Esses estudos precisam ser quantitativos, tá? Ter algum tipo de teste T, teste D, o Dedecoin, entre outros indicadores estatísticos que a gente transforma especificamente em R de Pearson. E depois a gente consegue verificar se esses trabalhos, a integração dos trabalhos gera aí um indicador, uma métrica, né, um resultado que possibilita afirmar que os estudos, eles, de certa forma, confirmam que a hipótese ou confirma ali a premissa que está por trás do trabalho, né? Então, é a primeira meta-análise, pelo menos nós não encontramos na literatura, é difícil falar que não tem, né? Até porque a gente utiliza algumas bases de dados, como a Web of Science, Scopus, então, assim, não dá para dizer que não tem, mas nós não identificamos uma meta-análise que tenha incorporado essas moderadoras tecnológicas, né? Clarificação de relações, é o segundo ponto aqui, esclarecer a força das relações entre engajamento e competitividade, né? Usando dados de 61 estudos. É importante ressaltar que são moderadores, né? Nós fizemos aí uma análise de moderação, não são efeitos diretos que nós analisamos na realidade, né, dos moderadores tecnológicos. A ideia inicial aqui é investigar engajamento e competitividade, mais especificamente, eu vou falar no decorrer do trabalho, desempenho social corporativo e desempenho financeiro corporativo, que são dois indicadores, né, duas dimensões da competitividade organizacional. E nós incorporamos os moderadores tecnológicos para avaliar se os moderadores tecnológicos aumentavam ou diminuíam o efeito do engajamento de stakeholders na competitividade, mais especificamente nessas duas dimensões. E a gente traz também um framework operacional, né, visando aí trazer alguma implicação prática para o trabalho, né? Aqui, teoria de stakeholders, vou passar brevemente, tá? Acho que é uma teoria muito bem na realidade, ela é adotada em muitos estudos, e mesmo que a gente não estude stakeholders, a gente passa por estudos que falam sobre stakeholders ali na base teórica, né? Então, inevitavelmente, a gente acaba cruzando aí com essa teoria, né? Mas vamos pensar da seguinte forma, né? Que os stakeholders são todos os grupos de interesse, né? Que podem ser afetados pelo objetivo da empresa e podem afetar os objetivos da empresa, né? E quando a gente fala de engajamento de stakeholders, a gente fala de uma gestão estratégica de como incluir os stakeholders na tomada de decisão das empresas, né? Então, como que eles, de certa forma, podem ter seus interesses, né? E os seus objetivos atendidos e, consequentemente, contribuir para que a organização atinja o seu objetivo, né? Então, eu acho que o desafio, a gente tem a gestão para stakeholders, tem envolvimento de stakeholders, tem integração de stakeholders, que são basicamente aí, não tratam-se da mesma
do mesmo fenômeno, mas são relacionados, né? Então, aqui quando a gente fala de engajamento, a gente fala basicamente de um nível de relacionamento que vai além do envolvimento, né? Ele está engajado mesmo ali com os interesses da empresa e entende que o alcance dos interesses da empresa é o alcance dos seus interesses, né? E a gente coloca aqui a transformação digital como a ideia de, na realidade, a temática que a gente sabe que a pandemia, não vamos falar tanto de pandemia, mas ela impactou aí, acelerou, né, as transformações e hoje dificilmente a gente foge da transformação digital e como que ela impacta os negócios, né? E aqui tem uma ideia que é organizações que engajam stakeholders, né, digitalmente, mas isso já há bastante tempo a gente sabe que tem já mídias sociais, entre outras ferramentas que podem ser utilizadas para promover o engajamento, né? Até uma outra temática que é a criação de valor, mas como que os clientes também podem participar ativamente aí da, da, do alcance dos objetivos da empresa. E aqui, só passar rapidamente, tem duas dimensões quando a gente fala de competitividade organizacional, que é um construto, né, mais amplo, o desempenho financeiro corporativo, que são métricas como retorno sobre ativos, retorno sobre investimento, entre outras métricas quantitativas, né? E a gente tem uma outra dimensão que é o desempenho social corporativo, que nesse caso nós temos mais dificuldades de indicadores, né, específicos para fazer a mensuração, né? A gente usa o Easy, que é uma aqui no nacional, né, da Bolsa de Valores, e o GRI, que é basicamente utilizado internacionalmente para, de certa forma, encontrar métricas que possibilitem aí mensurar o desempenho social corporativo de uma organização, né? E os moderadores tecnológicos que nós analisamos aqui são três, praticamente a maturidade digital das empresas, né, que tem a ver com a capacidade organizacional de alavancar novas tecnologias e implantar essas tecnologias diariamente na empresa, que vai de encontro com as capacidades dinâmicas de TIC. Integração de plataformas, né? Plataformas integradas, permite interações omnichannel, né? Gestão centralizada de dados e estratégias coordenadas. Apesar dos temas serem relativamente novos, ou o interesse, né? Quando a gente fala basicamente dos conceitos, do surgimento, a gente tem aí literatura de 1990, literatura de 2000, então já existiam muitas plataformas, mas elas foram melhoradas, né, até através do aprendizado profundo da máquina, entre outras questões. E sistemas com IA, né, claro que não tem como a gente fugir que o lançamento do ChatGPT acaba, de certa forma, culminando por uma busca intensa das empresas por desenvolvimento de inteligência artificial cada vez mais responsiva e interativa, né? A gente tem outras plataformas hoje como o Cloud, o próprio Notebook LM, entre outras aí que vem sendo utilizadas, até com agentes IA, né? E como que isso, de certa forma, pode contribuir também aí para o engajamento dos stakeholders. Aqui são algumas hipóteses, né? A primeira é que a relação positiva geral, né, que o engajamento dos stakeholders afeta a competitividade organizacional, e quando a gente fala competitividade, a gente entende que tanto os estudos como o desempenho financeiro corporativo, desempenho social corporativo estão incluídos, né? Engajamento, aqui o segundo, que engajamento relaciona-se positivamente com o desempenho financeiro corporativo, né? E o terceiro, que o engajamento de stakeholders relaciona-se positivamente com o desempenho social corporativo. E aqui a hipótese 4 e 6, né? Moderadores tecnológicos, né? De 4 a 6, maturidade digital, plataformas integradas e IA moderam a relação entre engajamento e competitividade. E, por fim, o contexto das empresas, tá? Não está a tabela aqui, mas no artigo original, acho que eu coloquei no Google Drive a relação dos artigos, dos contextos mais diversos, né? A gente tem da manufatura, a gente tem da hotelaria, tem do varejo, então, como que o contexto em que a empresa está inserida pode afetar aí o engajamento dos stakeholders e, consequentemente, a competitividade da empresa. Aqui, a gente, na realidade, a gente tinha, há algum tempo atrás, 54 estudos, né? Então, a gente foi implementando. E como que uma meta-análise é feita? Nós baixamos esses artigos das bases de dados, fazemos aí o filtro da leitura, da introdução, no referencial teórico. Primeira coisa, se ele é qualitativo, se ele é teórico, ele é descartado, tá? A gente já descarta ele, e a gente passa só para os artigos que são quantitativos relacionados à temática, né? E depois é feita uma conversão dos efeitos do teste quantitativo que foi utilizado para o R de Pearson, para a gente rodar isso no Meta Essentials, ou hoje a gente tem outros softwares, como, por exemplo, o Jamove, a gente está fazendo também meta-análise. Então, primeiro, o trabalho precisa ser quantitativo, né? Então, muitos artigos foram, de certa forma, desconsiderados. A gente, primeiro, tinha considerado só a Web of Science e Scopus, mas também tinha um problema de amostra, pouquíssimos estudos.
Então, nós usamos o EBSCO também, né? E de 54, nós aumentamos para 61 artigos no total aí da amostra, né? No total aqui, quando a gente fala de observações totais, né? Cada artigo tem uma amostra, né? São 61, vamos supor que com o artigo um artigo lá vamos pensar aqui do Freeman 2010, ele tem uma amostra de 100 respondentes. Quando a gente fala de observações, a gente inclui a amostra dos estudos que foram incorporados na nossa meta-análise, tá? Então, basicamente, são 61 estudos finais com 105,96 aí, observações totais. Aqui o engajamento, né, que basicamente é o Red Pearson, né, a gente tem aí que de 4 a 6 é um efeito moderado, né, de 6 a 8 um efeito forte. Então, quando a gente olha o engajamento na hipótese principal, que é a competitividade organizacional, a gente tem uma relação moderada entre o engajamento dos stakeholders, um efeito moderado, na competitividade organizacional. Quando a gente olha para o engajamento de stakeholders e desempenho financeiro corporativo, continua moderado, né, continua com 0,54. Quando a gente olha só o desempenho, porque os artigos eles foram separados, né? Nós fizemos análise multigrupos, só os artigos de desempenho financeiro foram analisados, depois só os artigos de desempenho social corporativo, né? Então, aqui no desempenho social corporativo, a gente já tem aí de 6 a 8 uma relação aí de relação considerada forte estatisticamente, né? Então, que o engajamento dos stakeholders tem maior, né, efeito aí no desempenho social corporativo. E aqui, quando a gente olha os moderadores tecnológicos, né, vamos pensar que a gente tem um R de Pearson baixo, né, quando a gente fala são três, né, a sistemas de IA, a maturidade digital, mas a maturidade digital teve o efeito mais forte dentro dos moderadores tecnológicos com 0,74, ou seja, quanto maior a capacidade da empresa, né, ela de adotar novas ferramentas, incluir novas ferramentas para promover a integração, o envolvimento dos stakeholders, maior seria, né, o desempenho, o efeito na competitividade da empresa. O segundo aqui, integração de plataformas, 67%, né, basicamente aqui, mas plataformas integradas, 65%, não integradas, 39%, né, e aprimoramento com IA aqui, 0,74%, 100, né, 0,48%. Então, essas foram as saídas aí com relação aos moderadores tecnológicos, né? Aqui tem um contexto industrial, a questão do contexto especificamente, tá? A manufatura, né? A gente teve aqui a baixa maturidade tecnológica, que já seria normal, 0,41, né? Tem a ver com a área, né? O turismo 0,35 e aqui serviços 0,31. Então, assim, a gente fez uma análise e na realidade, no geral, tá, no trabalho que a gente vê ali é que o manufatura e turismo tem aí uma eficácia similar, né? São ambos superiores, né, ao varejo, que é meio complicado da gente analisar, assim, para ter uma correlação espúria, não dá para ter outros fatores que podem estar envolvidos, né? Mas, basicamente, se a gente olhar por essa questão, o manufatura, quando a gente olha aí para o contexto, especificamente esquecendo os moderadores tecnológicos, né? Tanto a manufatura como o turismo têm o R de Pearson muito parecidos. Aqui tem um framework, mas vou passar rapidinho por uma questão de tempo, acho que já deve estar acabando, né? Claro, cada empresa olha aí a sua capacidade de recursos, o seu contexto especificamente, né? Mas aqui tem alguns estágios, né, que a empresa pode, de certa forma, adotar quando a gente fala de implementação de ferramentas tecnológicas. A primeira que é CRM, né? Automação de e-mail, mídias sociais. O segundo estágio aqui, integração de plataformas. O terceiro, aprimoramento com IA. A gente já vem vendo isso, inclusive, nas nossas plataformas de reuniões, né? Tem toda a descrição com IA, então, muitos processos que antigamente eram feitos de uma outra forma, até para interação com o cliente, hoje são feitos com chatbots, né? Basicamente, tem uma melhoria aí com IA. E, por fim, ecossistemas inteligentes, né? Fazendo aí Big Data, orquestração de ecossistema, gerando aí dados preditivos, dashboards preditivos, né? E, basicamente, são aí os estágios de uma possível implementação, a depender, claro, do contexto da empresa. Por fim, aqui, os objetivos eles foram alcançados, né? A primeira meta-análise que nós encontramos, não dá para dizer que a literatura não tenha, né? Foi um desafio incorporar esses moderadores tecnológicos. Na realidade, esse trabalho também tem o professor Beni como um grande, foi meu orientador de
de doutorado, né, como um grande incentivador, né? Ele não está por uma questão de escolha dele mesmo, como os autores, né? Chegou um momento aí que a gente sabe que são 3 artigos só no SEMEAD, ele já tinha esses 3 artigos, e também precisa cumprir aí PEA com as questões mais acadêmicas com os mestrandos atuais e com os doutorandos atuais, né? Então, surge aí de um trabalho dele, né? Contribuições teóricas, né? Tem novos frameworks ali, incluindo esses modeladores tecnológicos e algumas implicações práticas, né? Que os gestores eles podem utilizar isso no dia a dia, até para entender a importância da adoção de ferramentas tecnológicas para melhorar aí o engajamento dos stakeholders. Limitação de estudos, né? Concentração geográfica em países ocidentais, né? A maioria dos trabalhos aqui pegaram mais uma cultura ocidental, né? Nós encontramos muitos artigos aí do Oriente, né? Necessidades de estudos longitudinais, a gente pegou o recorte, foi transversal, foi nesse momento. Tudo bem que esse trabalho ele vem sendo recriado desde 2022, mas a gente não está fazendo uma análise longitudinal, a gente está fazendo um recorte transversal, né? Pesquisa específica para o setor também, a gente classificou com base no que nós encontramos ali em 3 grandes segmentos de mercado, mas não necessariamente daria para desdobrar um pouco mais, né? A gente tem ali turismo, tem hotelaria, tem turismo, você tem aí receptivo, você tem uma série de possibilidades, né? E investigação de tecnologias emergentes, né? A gente não pegou aqui o blockchain especificamente, a internet das coisas, indústria 4.0 aqui, e outras questões que estão sendo aí exploradas na literatura. Aqui estão as principais referências do trabalho, e me coloco à disposição aí para alguma pergunta rápida, algum questionamento, né? Mas agradeço aí a todos, inclusive, por possibilitar que eu apresentasse primeiro o trabalho. Anderson, muito obrigada pela apresentação. Eu não sei se a gente já se conhece pessoalmente, Anderson, acho que já, né? Não, eu moderei uma sessão, acho que com a senhora no Enampad, alguma coisa assim, mas Ah, tá. faz algum tempinho, faz Porque uns o 2 teu anos. nome eu conheço, eu sempre mando artigos lá para você avaliar, né? E eu já mandei para a senhora também, né, lá da RAE, então, como o professor Beni, né, ele, assim, acaba conhece muita gente, e a gente acaba, de certa forma, né, também, aí, acho que foi no Enampad 2023. Ah, pode ser sim, pode ser. Que bom, Anderson. De imediato, eu vou abrir a palavra para os participantes, se tiverem alguma sugestão para o Anderson, por favor, fiquem bem à vontade, sintam-se em casa no SEMEAD. Se estiverem tímidos, eu vou abrir, tá? Uma sugestão, Anderson. Eu fiquei pensando aqui, porque a variável de interesse de vocês denominam ela como competitividade. E aí uma chata tipo eu vai te perguntar assim, mas como que vocês mediram competitividade? Porque o que eu entenderia como competitividade? A vantagem competitiva que eu tenho em relação a outra. E aí eu acho que vocês sairiam facilmente dessa sinuca de bico tratando como desempenho, só performance, CSP e CFP. Porque talvez o revisor ele vai lá e vai olhar assim, que medida será que usaram? Porque daí eu não sei se. Que não é fácil, na verdade, medir competitividade, né? Não sei se vocês acharam facilmente na literatura ou é mais CSP, CFP. Esse eu tenho certeza que tem. Nós pegamos o trabalho do professor Boaventura, que foi meu professor também de mestrado, né? E assim, de 2012, acho que 2019, que tem com o Barbosa também, que eles colocam ali métricas específicas de desempenho financeiro. E a gente, primeiro, tinha o interesse de ver competitividade, mas competitividade é mais conceitual, né? O que é ser competitivo? É incorporar mais tecnologia, aumentar o share de mercado? O que é exatamente? Então, dentro do trabalho, nós colocamos essas 2 dimensões, né? Que é desempenho social e desempenho financeiro. Mas, de fato, tem um problema, tá? Nós já recebemos, inclusive, feedback. Competitividade é muito amplo, né? Uma discussão muito conceitual, né? Até que ponto a gente é competitivo ou não, né? Você pode ser competitivo hoje, amanhã não pode ser mais. Quais são os atributos que estão levando você a ter vantagem sobre seu concorrente? Tem muitas coisas envolvidas e seria muito bacana mesmo a gente... Porque, assim, os trabalhos, eles falam basicamente de desempenho social e de desempenho financeiro. O total de 61 trabalhos, ou eles falam sobre um tipo de desempenho, ou falam sobre outro tipo, ou faz uma discussão tentando juntar os 2 tipos.
E a competitividade ela fica como um pano de fundo, né? Eles fazem uma discussão de competitividade, mas basicamente no decorrer do trabalho o que é discutido mesmo é desempenho. Eles não medem a competitividade, né? Acaba medindo o desempenho que não tem problema nenhum, eu acho. Só que eu trocaria a nomenclatura de vocês para vocês não caírem nessa pegadinha. E outra coisa que eu achei muito interessante é porque tem uma diferença, eu não sei se ela é estatisticamente significante, que é do CSP para o CFP, né? Sim, sim. Que o CSP é bem maior, né? O efeito, É, né? No caso, né? a literatura fala, né, quando a gente fala de meta-análise, tem o professor Santini no Brasil e o professor Walter Vieira, que são dois grandes pesquisadores de meta-análise, né? Mas se a gente olhar mesmo basicamente a literatura que fala sobre isso, fala ali basicamente de trabalhos quantitativos, que de 4 a 6 são os efeitos moderados, né? O effect size, né? O tamanho de efeito. E quando a gente fala de 6 a 8 a gente está falando de forte, né? Ou seja, quando a gente olha só para os artigos que estudaram, focaram em desempenho social corporativo, a gente entende que o quê? Porque uma meta-análise ela integra efeitos de artigos que foram feitos de forma independente e traz um resultado aí integrador, né? A gente pode afirmar que no desempenho social corporativo tem um efeito muito forte e no desempenho financeiro tem um efeito moderado. Então, assim, é, isso é bacana, porque a gente vem discutindo hoje desempenho social corporativo, entre outras questões, né? Que a empresa tem que, além de entregar resultado financeiro, e passa também por uma preocupação dos stakeholders, né? Até por melhorar a imagem da empresa, por, de certa forma, ter maior benevolência dos stakeholders mais definitivos, como, por exemplo, os governos, né? Enfim, os órgãos governamentais e os acionistas, né? Então, acho que tem uma explicação aí um pouco mais voltada até para a emergência com os ODS, com a busca por sustentabilidade das empresas, né? E eu acho que seria interessante até trazer isso para discussão, essa diferença, né? E que é natural, na verdade, né? Porque o desempenho social ele está mais voltado com os stakeholders, né? E o financeiro ele vai mais para o acionista, né? Então é uma discussão talvez interessante que é o que reforça também, né? O resultado de vocês reforça o que a literatura ela já prega, né? Mas muito interessante, Anderson. E a parte boa das meta-análises, revisões sistemáticas. Agora há pouco a gente estava conversando na outra sessão, conversando não, porque só falei, né? Eu. É, ah, que é o potencial de citação, né? Então, boas revisões sistemáticas e boas meta-análises, você também aumenta o teu potencial de citação, sem falar que ajuda também a compilar, né? A trazer resultados, assim, concretos, né, para alguma área de estudo. Parabéns, Anderson. Não sei se alguém mais tem algum comentário para o Anderson. Queria Por fazer um favor, comentário Davi. breve, viu, Anderson? Primeiro, parabenizar o Anderson pelo trabalho, que em ciências sociais é muito complicado a gente realmente achar meta-análise. Então, quando eu me deparei com a meta-análise dele na sala, eu já pensei, nossa, que incrível, né? Então, deixo parabéns para você, por toda a equipe, viu, Anderson? Que realmente é um trabalho assim fenomenal. Tá bom? É que Quando? na realidade, Davi, foi só antes de você fazer o programa, foi um desafio, tá? Eu queria fazer uma bibliometria, que é a minha zona de conforto, né? E aí o professor Beni falou, não, bibliometria não, a gente vai fazer meta-análise. Eu falei, professor, mas eu É não que sei. Eu falei, eu não sei fazer meta-análise. Ele falou, ó, é o seguinte, tem um curso aí, você se inscreve no curso, vamos aprender e vamos fazer meta-análise. E no final das contas, teoricamente deu certo, né? eu aposto que o curso não era de ciências sociais, né? Era. E pior que Era era, tá? voltado? Era Era, voltado. porque até nisso tá complexo. Apesar que no SEMEAT mesmo, hoje cedo, nós tivemos uma, né, falando sobre isso. Então, está começando a emergir, né? Ô Anderson, eu queria entender que quando eu me deparei com o seu artigo, uma dúvida que eu fiquei é que você fazendo a meta-análise ali assim, eu entendi que você fez o filtro ali, né, nos artigos quantitativos de algumas Aham. bases, né? Só que nas ciências sociais nós nos separamos muito também com uma questão ali assim do contexto, qual tipo de indústria, qual tipo de cultura. E isso, a meta-análise, no caso, fragiliza um pouco É, nesse sentido. é. Vocês tomaram algum cuidado para fazer esse filtro?
É assim, Davi. Como que o contexto local dos estudos, né, que vocês utilizaram ali, assim, poderia alguma coisa regional influenciar no seu resultado? É assim, o Davi, o que que nós tentamos, tá? A gente fez uma matriz de amarração, a gente foi retirando partes dos artigos, né? E quando chegava na parte, basicamente, de abordagem, né? Se era quantitativa, qualitativa ou teórica, a gente já excluía o qualitativo sem fazer a leitura dele, tá? Porque a gente não ia conseguir Uhum, tratar isso, né? Estatisticamente, ou seja, ia fora do escopo da meta-análise. A gente tentou colocar, tá, só para te responder de uma forma mais assertiva, o contexto em que o estudo foi, um contexto, basicamente, o contexto da indústria, mas segmento de mercado especificamente, né, que a indústria estava inserida, do que o país. É claro que aí tem um problema, porque a gente não consegue capturar elementos da cultura que possam ter impactado, né, esses resultados dos estudos, né? Como predominantemente os artigos eles são ocidentais, né? A gente tem mais vamos colocar assim, um recorte aqui do Ocidente, tá? Mas nós não tivemos porque a gente tinha um problema de amostra, tá? Vou ser bem honesto para você, que sim. meta-análise é muito comum na área da saúde, né? Mas a gente tinha um problema de amostra, porque esse trabalho ele começou com 40 artigos. Aí nós ficamos procurando tudo que saía, que era lançado, né, que era publicado, mesmo que era basicamente acesso antecipado, alguma coisa nesse sentido, para incorporando. Então, a gente tinha um problema que se a gente reduzisse mais, tá, a gente teria um problema até da finalidade da meta-análise. A gente não teria uma amostra suficiente, mas de fato é um cuidado que, com o avanço, né, se for fazer uma outra meta-análise hoje, com um volume maior de estudos, é bem possível que a gente faça um recorte aí, tentando discutir até de forma qualitativa, né? Não tem nenhum problema. Você cria uma subseção lá, fala, olha, os trabalhos já foram analisados aí também de uma forma qualitativa para entender se os países, de fato, a cultura local, a cultura regional, influenciaram nos resultados e nos efeitos dos testes quantitativos realizados. Mas nós não fizemos, tá, Davi? Não, mas ok. Não, mas foi só que fiquei com essa curiosidade mesmo. Aí eu só queria contribuir mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigada, Davi. Ah, Anderson, uma última sugestão, coloca um desenho. Um Eu desenho. tenho, Tem? eu tenho, mas eu tirei, porque assim, na realidade eu tive que. Nem foi uma escolha, tá? Porque como o artigo estava muito extenso, eu não estava. Se eu cortasse, eu perderia partes importantes. Eu falei, vamos passar em inglês aqui para a gente colocar lá naquela outra possibilidade dentro do SEMEAD, né? E mesmo assim, nós tivemos que cortar, né, coisas. Então, tem um desenho metodológico que tem também as hipóteses, tem um modelo teórico das hipóteses no artigo aí original, né? O tamanho é um problema, né? Tanto é, Bri- tanto é, tanto é, Verdade. tanto é que tinha uma tabela de todos os artigos, eu coloquei, eu acho que no link do Google Drive, só para se tiver alguém com curiosidade dar uma olhada, né? Porque se colocasse em tabela mesmo, iriam mais 2 folhas e ia passar daquele limite de 24 folhas também. Assim. Ou às vezes passa o limite Uhum. de palavras também, né? Dependendo do periódico que vocês forem mandar. Bom, Anderson, muito obrigada pela apresentação. Se caso você precisar sair, agora já tá o check, já tá dado. Eu vou sair, daqui a pouco eu retorno também para tentar acompanhar os colegas. Tá certo, Anderson, obrigada, viu? Obrigado. Obrigado, Anderson. Até mais. Obrigado, Davi. Vamos para o nosso nossas próximas apresentações? Eu vou consultar vocês, na verdade, o que que vocês acham melhor? A gente ir artigo por artigo, já que a gente foi artigo por artigo? Daria meia hora para cada artigo. Talvez fosse melhor, né? Como já o Isso, Anderson, é isso que eu ia falar. né? Deu meia hora agora do É, Anderson. Para ser justo, podia ser mais é, meia hora para cada uma. isso, pode ser. Da minha parte, pode ser sim. A gente vai conversando e qualquer coisa, se for mais rápido um que o outro, no final também a gente Sim. conversa. O próximo, para mim, está aqui como gestão para stakeholders na segurança pública, o caso do transporte público de Manaus. Então, por favor. Isso, eu vou apresentar, deixa eu organizar aqui. Deu certo? Deu certo? Tá apresentando? Sim. Agora sim. Sim. É. Isso. Boa tarde, gente. Meu nome é Keiterine.
Eu vou apresentar esse trabalho, Gestão para Stakeholders na Segurança Pública, caso do transporte público de Manaus. Esse trabalho, ele é fruto de uma parceria da Universidade de Fortaleza, aqui no Ceará, com um programa de mestrado em Manaus, com a Secretaria de Segurança Pública de Manaus. A orientadora desse trabalho é a professora Keisa Macena, o Diego Oliveira é o primeiro autor, né? E essa é a dissertação de mestrado dele nesse curso, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Ele é funcionário da secretaria, né? A turma toda era. E a minha colaboração nesse trabalho foi transformá-lo, né? Mudá-lo para trazer para o SEMEAD, né? E está apresentando aqui o fruto dessa dissertação dele. Então, para começar, queria falar um pouquinho da cidade de Manaus, né? A cidade de Manaus, a capital do estado do Amazonas, apresenta um cenário urbano complexo devido ao seu crescimento acelerado e às características geográficas que a tornam única. As complexidades urbanas de Manaus também estão relacionadas à dificuldade de integração entre diferentes bairros, muitos dos quais carecem de transporte público eficiente. E a promoção do transporte público em detrimento do transporte individual é uma necessidade para atender às demandas de mobilidade da população, né? Então, os grandes pontos são esses, né? A complexidade urbana da cidade de Manaus e a importância de ter um transporte público eficiente, né? Porém, a questão de segurança é que acaba afetando esse transporte público, principalmente por causa da ocorrência de roubos em ônibus, né? A violência no transporte público não apenas afeta um dos direitos fundamentais do cidadão, a mobilidade, mas também está diretamente relacionada à saúde pública. O Diego, né, fez um estudo de caso sobre a questão da segurança no transporte público de Manaus, analisado pela teoria dos stakeholders, né? Eu vou falar aqui brevemente, eu acho que aqui todos nós compartilhamos, né, da mesma teoria. Os stakeholders são definidos como os indivíduos ou grupos que afetam ou são afetados por uma organização na realização de seus objetivos. E a gestão para stakeholders apresenta vários desafios, principalmente relacionados ao alinhamento de interesses divergentes. A complexidade aumenta em projetos grandes ou em ambientes regulatórios rígidos, onde o número e a diversidade de stakeholders podem ser maiores. Esse é um ponto que a gente vai ver nesse trabalho, né? Da complexidade e do tamanho de cada stakeholder envolvido, né? Numa organização que afeta muitos parceiros, né? Muitos aspectos. A questão guia do estudo é como ocorre a gestão para stakeholders na segurança pública de Manaus para a redução de roubos a ônibus na cidade, né? E o objetivo é investigar como isso aconteceu. Brevemente, um referencial teórico, né? A gestão eficaz de stakeholders não é um processo estático, o monitoramento contínuo e a revisão periódica das estratégias de engajamento são fundamentais para ajustar as abordagens conforme o ambiente e os interesses dos stakeholders evoluem. A participação de stakeholders no processo de tomada de decisão pode aumentar a legitimidade das decisões. E a capacidade de identificar, engajar e gerenciar as expectativas desses atores é fundamental para manter a sustentabilidade e a competitividade em um ambiente de negócio cada vez mais dinâmico e interconectado. E a gente vai ver essas interações, né? Essa participação, especialmente na tomada de decisões, nesse estudo de caso. A análise de stakeholders consiste na identificação, compreensão e gerenciamento, todos aqueles que possuem algum tipo de interesse ou impacto sobre o projeto ou atividade em questão. O processo de análise permite antecipar potenciais conflitos, alinhar expectativas e assegurar que as decisões considerem o maior número possível de pontos de vista. Ao identificar os diversos grupos envolvidos e compreender suas necessidades, expectativas e possíveis resistências, torna-se possível antecipar conflitos e elaborar estratégias específicas de engajamento e comunicação. E a gestão e análise de stakeholders na administração pública, né? Em políticas públicas, a análise de stakeholders é fundamental para desenvolver soluções inclusivas e sustentáveis. Políticas que não consideram adequadamente os interesses de diferentes grupos correm o risco de fracassar devido à falta de apoio ou oposição ativa. Na área de segurança pública, a análise de stakeholders é essencial para o sucesso de iniciativas que buscam reduzir a criminalidade. O engajamento de autoridades policiais, comunidade e organizações sociais influencia no sucesso de tais projetos. No contexto da segurança pública, os stakeholders incluem órgãos governamentais, forças policiais, comunidades locais, organizações não governamentais, setor privado e outros.
A metodologia do estudo é de abordagem qualitativa e quantitativa. Ele buscou dados, né, de dois tipos, no contexto específico da gestão de segurança pública para redução de roubo a transporte coletivo urbano na cidade de Manaus. Classifica-se como estudo de caso único, que se concentra em uma organização ou grupo específico. O caso estudado foi a iniciativa de enfrentamento a roubos a ônibus em Manaus. A coleta de dados foi realizada por meio de diferentes fontes de evidência, como dados secundários. Realizou-se a coleta sobre os roubos a ônibus ocorridos em Manaus durante os anos de 2021 a 2024. Esses dados foram obtidos junto ao Sindicato das Empresas de Transporte e levantou-se também informações relacionadas aos relatórios gerenciais e informações utilizadas pela Polícia Militar do Amazonas. E como dados primários, foram realizadas entrevistas, foram selecionados indivíduos do núcleo gestor do Sindicato das Empresas de Transporte e também da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Foram entrevistados 7 indivíduos que ocupam cargos de gestão estratégica e as entrevistas foram realizadas no período de 17 a 25 de março de 2025, conduzidas de maneira presencial. O ano é 2024. Então, pode ter errado aqui na hora de passar para o slide, né? Foi em março de 2024. Esse trabalho foi concluído no final de 2024. E aqui vamos passar para a descrição do caso, né? O que aconteceu. Entre 2021 e 2024, o número de roubos no transporte público na cidade de Manaus apresentou mudanças significativas, refletindo as ações coordenadas entre os principais interessados. Esses são os atores que a gente vai falar bastante, né? O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Empresas de Transporte Público, a Polícia Militar do Amazonas e a Polícia Civil. Em 2021, ocorreram 1.669 roubos na cidade de Manaus, só em transporte coletivo. Em 2022, isso aumentou para 1.943. Então, isso foi ficando um número tão grande que no segundo semestre de 2022, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros procurou a Secretaria de Segurança Pública para discutir soluções. Como resultado das reuniões, entre eles, foram identificadas as linhas de ônibus mais vulneráveis a roubos e os pontos por onde os criminosos frequentemente escapavam. Esse mapeamento estratégico permitiu a implantação de veículos para monitorar essas áreas específicas. Com essas ações que começaram no final de 2022, os dados de 2023 já mudaram. Os assaltos em 2023 totalizaram 1.499, já foi um número menor que 2021, e em 2024 caiu para 845. Que a gente vai falar um pouco mais sobre as ações, né, com todos os stakeholders envolvidos. Os principais, nós falamos ali, né, o sindicato, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a sociedade, e a diminuição nos índices de assaltos é atribuída a diversas medidas implementadas pelas autoridades e empresas de transporte. Destaca-se a instalação de câmeras de monitoramento nos ônibus, que até maio de 2023 estavam presentes em 66% da frota, com a meta de alcançar 100%. Além disso, iniciativas como o incentivo ao uso de meios eletrônicos de pagamento, reduzindo a circulação de dinheiro em espécie, e a modernização dos terminais de integração contribuíram para a melhoria da segurança no transporte público de Manaus. No contexto do transporte coletivo, a teoria dos stakeholders revelou-se um arcabouço teórico-metodológico eficaz para a estruturação de um processo de governança voltado à redução dos roubos a ônibus. O ponto de partida do processo foi a solicitação formal do sindicato à Secretaria de Segurança Pública, requisitando apoio institucional para conter o avanço dos roubos. Nas primeiras reuniões entre eles, foram reveladas falhas críticas no sistema de monitoramento desses eventos, né, como registros inconsistentes e elevados índices de subnotificação. Com isso, foi decidido que o controle, o acompanhamento de cada assalto, né, do que estava acontecendo, ia ficar centralizado no próprio sindicato, centralização do controle estatístico no sindicato, que passou a sistematizar os dados com base em critérios geoespaciais e temporais. E assim ele conseguiu fazer um mapeamento de quais eram os locais que mais aconteciam, né, horas do dia ou da noite. Com isso,
teve a alocação estratégica dos efetivos da Polícia Militar, iniciada em setembro de 2022, com foco em linhas de ônibus previamente identificadas como de alto risco. Outra parte muito importante que o autor destaca também é a atuação do coronel e do capitão, que estavam desde o começo, né, na Polícia Militar, que estavam desde o começo nesse processo, e quando eles passaram para outras áreas da corporação, eles levaram esse, eles ampliaram, né, essa cobertura, ampliaram as medidas que eles estavam tomando para conseguir mais resultados. Então, o coronel desempenhou um papel fundamental na difusão e implementação de práticas bem-sucedidas para outras zonas da cidade e permitiu a padronização de protocolos operacionais, otimização do emprego de recursos e fortalecimento da cooperação entre unidades. O capitão da Polícia Militar também aprofundou o emprego de ferramentas de geoprocessamento e inteligência artificial para mapear padrões criminais, identificar áreas críticas e subsidiar a tomada de decisões estratégicas. Aqui tem um fluxograma do processo dessa gestão para stakeholders na segurança pública. Eu queria ler cada quadrinho porque resume bem o que aconteceu, né? Primeiro, a solicitação inicial do sindicato à Secretaria de Segurança Pública. Depois, a designação de um articulador, que foi o capitão da Polícia Militar. E a reunião iniciais com os stakeholders envolvidos. Diagnóstico do problema, identificação de falhas no monitoramento. Aqui foram ouvidos sindicatos, as empresas de ônibus, né, passageiros também, foram ouvidos vários atores desse processo. E começaram as ações táticas em setembro de 2022. Os resultados parciais eram apresentados semanalmente à Secretaria de Segurança Pública. E a redistribuição de ocorrências, houve a identificação de migração da criminalidade, porque a partir do momento que eles começarem a atuar em alguns pontos, outros pontos também iam sendo afetados, mas o acompanhamento que estavam fazendo, né, com informação e comunicação, eles conseguiram visualizar isso, né, e identificar. A mudança organizacional e ampliação do projeto, que é a mudança que teve com o coronel e o capitão da Polícia Militar, que ajudou na ampliação desse processo, integração plena e reuniões semanais com o alto comando, criação de grupo de WhatsApp, atualização diária de dados e os resultados quantitativos, redução de 56% nos roubos e redução de 64% nos prejuízos financeiros. Então, os resultados, né, demonstram que a gestão eficaz dos stakeholders requer uma visão sistêmica integrada, alinhando o planejamento estratégico à construção de parcerias sólidas. A experiência apresentada no artigo demonstra que, ao organizar a participação, incentivar a formulação colaborativa de soluções, construir alianças e manter o monitoramento ativo, é possível não apenas reduzir índice de violência, mas também consolidar práticas de governança pública mais democráticas e participativas. Essa abordagem amplia a legitimidade das ações de segurança e reforça a confiança da sociedade nas instituições responsáveis pela ordem e proteção coletiva. Outros pontos importantes, né? O esforço em reunir representantes da segurança pública, empresas de transporte e outros órgãos estratégicos, criando um ambiente propício para a colaboração e tomada de decisões conjuntas. A integração de dados da inteligência policial com a informação dos operadores de transporte foi fundamental para propor medidas específicas, como a intensificação da Operação Catraca em áreas e horários críticos. Essa etapa reforça a importância do conhecimento técnico e da escuta ativa para a formulação de políticas eficazes. As empresas de transporte coletivo contribuíram com dados, equipamentos de monitoramento e suporte logístico, colaborando com o poder público na formulação das políticas. Essa cooperação entre stakeholders reforça a análise do autor Clemente, né, e outros autores, que destacam a relevância da gestão de projetos colaborativos no setor público para maximizar resultados e gerar impactos sociais, especialmente unindo iniciativa privada, né, o setor público, e empresas de iniciativa privada. O estudo de caso de Manaus mostra-se adequado para a aplicação da teoria dos stakeholders à segurança pública urbana, a construção de uma rede interinstitucional baseada na confiança, na legitimidade e na partilha de responsabilidades mostrou-se eficaz para enfrentar uma tipologia criminal historicamente resiliente.
A principal contribuição desse estudo reside em demonstrar como a teoria dos stakeholders pode ser operacionalizada em políticas públicas de segurança, extrapolando sua aplicação tradicional no campo da administração privada, inserindo-se como uma ferramenta eficaz de gestão pública. A gestão para stakeholders no combate aos roubos a coletivo em Manaus representou não apenas uma política pública exitosa, mas um verdadeiro laboratório de inovação institucional no campo da segurança urbana. A articulação entre teoria e prática aqui demonstrada evidencia o potencial transformador de abordagens colaborativas integradas no enfrentamento de desafios públicos complexos. Aqui algumas referências que nós usamos, e eu agradeço a atenção. Muito obrigada, Kate, pela apresentação. Já abro para a plateia, se quiserem fazer algum comentário para a Kate. Davi, eu vi que você abriu o microfone, se quiser comentar, por favor. Estou esperando para ver se é mais alguém. Mais do que bem-vindo. Oh, Caterine, né? Pode chamar de Kate, que Kate. facilita. Então, tá. Parabéns, viu, pelo trabalho. Achei muito bacana essa conciliação da teoria dos stakeholders, que a gente já vê muito esse direcionamento da teoria dos stakeholders para a gestão pública, né? Quando você fez essa associação com a segurança e ainda afunilou mais ainda, né, a segurança do transporte coletivo, eu achei bacana, né? Dá para perceber e assim que você pegou um fenômeno social que gerava um problema comunitário mesmo na cidade, né? Pelo seu trabalho ali assim, me corrija se eu estiver errado, mas parece que você acompanhou um pouquinho desse processo ali assim, não foi? E você é envolvida com algum dos departamentos, alguns dos stakeholders que fizeram parte, no sindicato, polícia? Não, eu não, mas o autor sim, o Diego, que esse trabalho é fruto da dissertação do Diego. Aí ele é Ah, aluno, ele é da Segurança Pública de Manaus. Ele é de lá, ele acompanha todo o processo, ele esteve envolvido, ele tinha formação, né? Conseguiu coletar os dados internamente. Eu não, acompanhei é só que o que isso. ele produziu. Entendi. É que dá para perceber que o escritor, né, quem O redigiu o primeiro autor. artigo, Uhum. a gente dá para perceber ali assim que realmente a pessoa se familiariza com a situação, né? É, aí eu achei muito interessante isso. Só que uma coisa que o que eu vou comentar eu não faria também, mas é só para a gente levantar aqui essa uma questão, porque quando nós abordamos sobre a teoria dos stakeholders, nós entendemos que quer ver a percepção ali assim de todos os envolvidos. Você chegou a cogitar entrevistar algum assaltante? Porque ele também é um stakeholder nesse caso. Fragilizado, ele, o algoz, tudo, mas na minha compreensão da teoria do stakeholder, ele também seria um dos stakeholders. Igual eu falei, eu não faria. Mas só para saber se a equipe chegou a cogitar alguma coisa desse sentido também, que Eu nem sei se ele cogitou, não sei se. é porque eu acho que é uma fragilidade mesmo da teoria dos stakeholders, porque quando a gente quer pegar a percepção ali assim dos envolvidos, as partes que são envolvidas, temos algumas partes ali assim que é complexo você chegar até ela. Igual o seu caso, ela expressa muito bem isso. O assaltante ele é um stakeholder, sim, mas como que eu chego até ele, né? Ou qual Então, seria a abordagem, né? Porque assim, isso eu entendo mesmo, como que abordar. falar com ele teria outra dimensão, né? Você ia falar da fragilidade social, né, de outras questões, né? Eu acho Isso que mesmo. não sei se seria para fazer parte do levantamento de como resolver a segurança pública, né? Para ele dar ideias
de como melhorar. Sim, mas aí eu achei bacana, porque vocês trabalharam com os stakeholders ali, os institucionais, que é quem está ali assim buscando resolver o problema, né? Só que eu só fiz esse comentário porque quando eu li, eu fiquei, nossa senhora, teoria de stakeholders envolvido com criminalidade, como que fica essa questão, né? Só para saber se teve essa cogitação, se a professora Grace quiser falar alguma coisa a respeito disso, porque esse trabalho ele me instigou esse pensamento, como tratar todos os stakeholders quando nem todos são acessíveis, né? É um ponto bem interessante, Davi. Kate, eu vou responder com base na teoria que talvez nessa situação o assaltante ele não é um stakeholder legítimo, então aí ele não participa do processo de tomada de decisão. Mas Excelente. eu acho que mas a resposta da Kate eu acho que foi bem oportuna que por exemplo, ele não iria dizer alternativas para A pegar ele melhoria. mesmo, né? Mas são questões interessantes. E eu ia dar uma sugestão, Kate, porque eu achei assim muito interessante. Na verdade, eu acho que eu participei da banca até do trabalho de defesa. E eu gostei muito daquele processinho, porque eu acho que, primeiro, que os resultados são muito impressionantes, né? Essa redução da criminalidade, de assaltos, e como a gestão mesmo influencia isso. Porque eles têm uma boa gestão de stakeholder e assim, das ferramentas que são necessárias, por exemplo, do geoprocessamento que você comentou, né? A minha sugestão era o quê? Deixar esse modelo, esse processo que está lá na página, deixa eu ver agora, eu já perdi, do artigo, que você apresentou o fluxograma, né? Talvez um pouquinho mais genérico no sentido assim, ó. Por exemplo, solicitação inicial Sinetran. Essa solicitação, na verdade, me parece que é um problema. Então, primeira coisa, eles têm pensa assim, se eu fosse replicar esse modelo para gestão pública, sabe? Então, eu teria um problema, que no caso era o alto índice de assaltos. Então, eu tenho um problema, e esse problema seria essa solicitação inicial, que seria o início do problema, né? Aí entra lá para o sistema, designa o articulador, né? Aí depois tem as reuniões com os stakeholders, ok? Essas ações táticas iniciais, o que que é isso? Quem que faz? Como se fosse detalhar para uma outra estrutura ou até outra polícia, por exemplo, digamos que ali você considera como um piloto, digamos que teria que passar esse processinho para uma outra polícia outra Né? organização, Uhum. isso. Por Como exemplo, se que fosse um aqui, passo a passo, né? isso. Para eles Isso, que eu acho que já está muito bom, seguirem. mas talvez ao invés ali que fala do coronel, né? Coronel, que eu vejo o coronel, na verdade, como uma liderança. Então, quando você tem uma liderança forte, que me parece que todo o processo funcionou porque os líderes, os gestores estavam engajados em Uhum. fazer dar certo, né? Então, talvez traduzir isso para liderança poderia ser aplicado em outro contexto, inclusive, né? Esse processinho de. E aí, por exemplo, também ali no final, os resultados quantitativos, né? Ah, não, mas aquele já tá os resultados, né? Que foi essa redução, que É. eu colocaria como avaliação de resultados. Ao invés de resultados quantitativos, avaliação de resultados, porque às vezes não sei, porque em gestão pública a gente tenta quantificar tudo, né? E no caso deles, eles têm quantificáveis, mas às vezes tem resultados que não são tão quantificáveis, por exemplo, a melhoria do bem-estar, ou usa alguma outra métrica, né? Então eu colocaria talvez no final avaliação dos resultados, né? Ou resultados alcançados, ao invés de resultados quantitativos. Mas no geral, acho que tá de parabéns, assim, é muito bom ver a teoria sendo aplicada na prática, né? Então, às vezes, porque eu não sei se vocês têm essa sensação, mas às vezes eu tenho. Ah, eu estudo isso aqui para quê, né?
E aí vem a Kate e apresenta um trabalho para isso. Então, parabéns, Kate, pela apresentação, pelo trabalho para ti, para a Keisa. Como que é mesmo o nome agora do primeiro autor? Diego. Do Diego. Diego. Do Diego. Uhum. E do Diego, que eu acho que vocês têm uma contribuição muito legal para a gestão de segurança pública, né? E a importância de engajar as pessoas da comunidade, né? Ou vários stakeholders para achar soluções melhores, né? Uhum. Obrigada. Eu que agradeço, nós que agradecemos pela submissão e pela apresentação. Não sei se tem mais alguém que quer fazer algum comentário extra. Se não, já passamos para o nosso último trabalho, né, Daniele? Qual que é? Sim. Você que é Então, nossa agora, chefe aí. deixa eu só dar um aviso, eu vou botar aqui no chat, o link para avaliação da sessão. Então, por favor, antes de vocês saírem, avaliarem a nossa sessão. E agora a gente vai para o último, que é o Além das Transações Econômicas, cocriação de valor entre stakeholders e um polo calçadista brasileiro. Vou colocar o link aqui, tá, gente? Ok. Só preparar minha apresentação aqui, então, viu, Gi? Apresentação carregou, gente? Carregou sim. Então, boa tarde a todos, né? Já, já contribuí um pouquinho aqui no, na sala, mas apresentando direitinho. Meu nome é Davi, é, concluí recentemente o mestrado profissional no IFMG Campus Formigas. É, sou funcionário dos Correios, trabalho como consultor de negócios nos Correios e me adentrei no mestrado profissional e o principal artigo da minha dissertação que originou esse artigo que eu submeti aqui. O artigo eu tive que fazer uma reestruturação dele, que ele originalmente ficou com 55 páginas, e eu coloquei isso na regra do semiárido, eu tive que enxugar muita coisa nele. Inclusive, algumas coisas que eu recebi nas críticas, né, dos avaliadores, eu percebi, nossa, é coisa que tinha, mas agora eu vou ter que voltar, vou ter que fazer esse jogo de cintura aqui de voltar algumas coisinhas nele, né? O artigo nós intitulamos ele, né, como Além das Transações Econômicas, né, cocriação de valor entre stakeholders em um polo calçadista brasileiro, né. O nosso artigo, ele busca principalmente investigar como que a dinâmica... Aí, deixa eu só arrumar minha tela aqui que eu... Só um minutinho, viu, gente, que tá... A tela aqui tá me barrando aqui para ver a minha apresentação. Aqui, consegui uma configuração melhor. O propósito do artigo é investigar a dinâmica colaborativa entre as interações, né, dos stakeholders, né, e como que isso vai sustentar o desenvolvimento em um cluster empresarial. O nosso foco de investigação foi em cima da percepção da cocriação de valor entre os stakeholders que estão envolvidos nesse cluster, né? Dentro desse foco, tivemos o objetivo de detalhar como que essas interações geram valores multifacetados e esses valores como que impactam todo o desenvolvimento local. Tivemos contribuição aqui porque nós conseguimos fazer uma integração entre a teoria dos stakeholders,
os estudos de clusters, né? Aqui nós não abordamos diretamente a teoria dos clusters, né? Puxada lá por Marshall, né? Mas focamos aqui nos estudos que a gente pegou ela só a parte interessante para a gente. E dentro das duas, tanto dos stakeholders quanto dos clusters, nós aprofundamos um pouco nessa questão da criação e cocriação de valores também, né? Para a nossa introdução aqui, assim, só pincelando rapidamente sobre os três campos teóricos, né, que sustentaram o nosso trabalho, né, que é a teoria dos stakeholders, que reconhece a importância de considerar o interesse de todos os grupos que afetam ou são afetados ali por uma organização. Os clusters, né, que são as concentrações geográficas de empresas e instituições, quando eles estão ali situados no mesmo setor, e localizados geograficamente. E aqui nós fazemos um parênteses, né, porque nós encontramos na literatura os clusters jacobianos e os machorianos, né? Nós focamos aqui nos machorianos, que são empresas de mesmo segmento, né? É, e a cocriação de valor, que é um processo colaborativo. A cocriação de valor surge quando há colaboração, há parceria, e dentro dessa colaboração a gente encontra ali assim, né, os stakeholders encontram benefícios, valores mútuos que vão ser interessantes para todo o grupo, né? O nosso campo de estudo foi o APL Calçadista de Nova Serrana. Ele é situado aqui na região centro-oeste de Minas Gerais, aproximadamente 120 quilômetros da capital mineira, né, Belo Horizonte. Ele é especializado na produção de calçados esportivos e casuais. Hoje é considerado capital brasileira do calçado esportivo, né, porque 55% da produção de calçados esportivos do país é produzido em Nova Serrana. A composição das suas empresas gira mais em torno de micro e pequenas empresas, são empresas pequenas, porém com volumes em produção, né? E também muito volume de empresas, e possui uma governança estruturada de um comitê de governança que é coordenado pelo sindicato patronal, que é o Sindinova, localizado. Aqui no Brasil o cluster, né, é tido como o APL, uma das suas características é que ele tenha uma governança regional. A governança aqui do APL de Nova Serrana ela é formada pelo sindicato, prefeitura, Câmara, Senai, Sebrae. Então, tem FIENG, temos várias instituições aí assim que compõem essa governança, porém a coordenação é do sindicato patronal. Para nós aprofundarmos na questão da percepção dessa cocriação de valores, nós utilizamos uma metodologia qualitativa, né? Onde nós buscamos ali assim fazer uma exploração descritiva de um estudo de caso único. Concentrando no arranjo produtivo de Nova Serrana, nós utilizamos para coletar os dados entrevistas semi-estruturadas, fizemos amostragem não probabilística, né? Utilizando o método Snowball. E esse método prevê que nós tivemos um ponto de partida programado no polo. E a partir disso, todos os outros entrevistados vieram por indicação dos indicados, né? Aí o nosso ponto de partida foi o sindicato patronal, né? Que a coordenação da governança local. E a partir desse, nós fomos sendo indicados para os demais stakeholders. E aqui nós colocamos aqui assim os stakeholders institucionais, o empresariado, governamental e sociedade que nós entrevistamos. E pela, né, a sintonia e esse polo ele possui uma rede assim de relacionamento muito densa, muito concentrada. Utilizando essa metodologia, nós tivemos um acesso muito facilitado. Quase todos os indicados foi indicando alguém, algum empresário, algum diretor, algum representante de instituição, até no campo ali da sociedade, onde nós buscamos pegar três cidadãs, né, para ver a percepção delas, né,
E na Cidadãs foi interessante que a gente pegou uma que já era nativa da cidade, uma que estava morando na cidade há menos de 6 meses, e essas duas que não são envolvidas com o setor econômico, né, do calçado, e uma que é uma cidadã que não é nativa também, mas que ela presta um serviço informal, que a gente vai explicar mais na frente aqui como que acontece. Realizamos essas entrevistas na cidade entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025, né? Com as entrevistas compiladas, nós tivemos em torno aqui de 980 páginas de entrevistas transcritas. Para funilar esses dados, nós utilizamos da análise de conteúdo temática, fazendo de uma primeiro fazendo primeiro não, né? Fazendo uma grade mista, onde nós partimos da segmentação dos valores que nós íamos trabalhar a percepção pelo estudo de BAL 2023, onde ele coloca essas 6 dimensões da cocriação de valores. Então, partindo das 6 dimensões que Bauer traz no seu artigo, nós fizemos a estrutura da nossa grade mista e, de acordo com o conteúdo que foi surgindo nas entrevistas, nas percepções, nós fomos criando as subcategorias ali, dessa grade para poder refinar o nosso estudo e assim, estruturar a nossa análise de conteúdo, né? Nos nossos resultados, nós percebemos que o APL de Nova Serrana, ele demonstra uma capacidade de cocriação de valor muito grande. Ele traz diversos elementos que representam ali assim suas forças, os sucessos ali, como eles mantêm essa potência que ele vem se tornando, né? E além que nós revelamos também ali assim, uma visão sistêmica, né, sobre as 6 dimensões de valor proposta por Ball. Ball, no seu estudo, ele faz uma revisão de literatura, levanta esses estudos através de demais estudos empíricos, né? Porém, ele apresenta elas aqui. Como nós focamos aqui na percepção, é, a gente percebeu um diferencial nesse estudo. Nós tivemos como achado principal do trabalho foi o sustentar que o valor relacional proporciona aos demais valores, porque ele aparece ali como o grande impulsionador, porque através das relações dos stakeholders, eles solidificam essa vantagem competitiva que o polo gera. Então, o relacionamento ele influencia diretamente no valor econômico, no valor funcional, no valor experiencial, na sustentabilidade, no crescimento pessoal. Então, nós percebemos que essa cooperação, ela realmente é o alicerce que sustenta, né, no nosso estudo de caso aqui assim, o avançar dos demais valores e assim, né, os benefícios que o polo gera. Discutindo um pouquinho aqui sobre cada valor que a gente segmentou, né? O valor econômico, né? Ele vem da percepção, tida, né? Como um processo colaborativo que gera crescimento, oportunidade e benefícios amplos para todos os stakeholders. E ele transcende simplesmente a maximização do lucro, né? Nós percebemos, aliás, encontramos que a percepção do valor econômico, ela vem através do crescimento econômico robusto, né? Porque esse crescimento, ele coloca o setor calçadista como motor do desenvolvimento local no município, não no município, na região, porque o polo ele engloba um conjunto de cidades, né? Os próprios stakeholders consideram a Nova Serrana como a cidade mais pujante ali assim da economia aqui do estado. Percebemos que traz uma dinâmica muito inclusiva, onde o crescimento econômico ele se torna equilibrado. O setor calçadista ele impulsiona o, a economia da cidade, mas ele puxa também consigo todos os outros setores. Aí, conforme o setor calçadista cresce, o turismo, as oficinas, o comércio local,
alimentação, todos os outros segmentos ali, assim, eles são puxados juntos, né? E, e também essa economia também ela estimula um fluxo de imigrantes que também favorece para o crescimento da cidade em vários aspectos, né? Ela traz uma terceirização produtiva estratégica, que é interessante porque nós percebemos durante o nosso levantamento de dados que hoje a pessoa ela não precisa nem ter uma fábrica de calçado em Nova Serrana para ela produzir centenas de pares de calçados por dia. Hoje, no local, eles se adaptaram a uma forma a essa produção que eles conseguem, a pessoa ela consegue comprar qualquer matéria-prima para o calçado no comércio local e ela acha pessoas que atendem nos seus domicílios, né, fazendo todas as etapas. Então, eu vou encontrar uma pessoa que atende, tem seu MEI ali na sua casa, ela faz a sola, eu vou encontrar outro que faz o recorte, vou encontrar outra que faz a costura, a outra que monta tudo. Então, às vezes, a pessoa não precisa nem da fábrica, ela consegue terceirizando, montar um seu calçado completamente e focar somente na venda, né? Traz muitos incentivos e oportunidades justamente por causa disso, que é um setor que acolhe essa mão de obra farta e essa facilidade. Igual essa questão mesmo dessa terceirização, se a pessoa não tiver equipamento nenhum, ele com uma tesoura e um CNPJ formado, ele consegue prestar serviço. O ambiente institucional bem favorável, porque todas as instituições locais colaboram para isso, a prefeitura, Câmara, sindicatos, Senai, as cooperativas de crédito, todas trabalham alinhados para isso. Porém, a gente percebe também que dentro desse valor econômico, a gente traz alguns desafios socioeconômicos. Por quê? Como o setor calçadista ele puxa a economia para cima, os demais setores prejudicam para conseguir a contratação, porque eles não vão conseguir contratar pagando que um supermercado, por exemplo, vai pagar o que paga na cidade vizinha lá em Nova Serrana. Ele tem que aumentar o salário. Então, nisso a gente percebe que o custo de vida ele é elevado. Então, é uma cidade pequena que está em expansão rápida, trazendo um custo de vida ali assim que é característico a grandes polos como capitais e outras cidades, né? Então, esse valor econômico ele proporciona isso lá. Dentro do valor funcional, nós vimos que a percepção se concentra na capacidade do ecossistema colaborativo em gerar soluções eficazes. Ele busca impulsionar a inovação e promover o aprimoramento contínuo da performance e da qualidade coletiva. Esse valor funcional é percebido através do ecossistema de cooperação e capacitação. Esse ecossistema ali assim ele se desenvolve de uma forma assim, de cooperação muito forte. Só para ilustrar um caso aqui que eu fiquei impressionado quando comecei a minha pesquisa, alguns entrevistados me citaram um exemplo de um empresário que no momento ali de pico de produção do ano, teve sua fábrica completamente queimada, perdeu toda a sua matéria-prima, todo o seu equipamento, e ele não ficou sem produzir nem 3 dias, porque os outros empresários mobilizaram emprestando a ele tudo. Emprestou galpão, emprestou equipamento, emprestou matéria-prima, ele continuou produzindo, fez as suas entregas ali, e aí depois ele começou a devolver o empréstimo. Não foi vendido, não foi alugado, nem nada. E isso aqui, assim, a gente percebe que essa forma, assim, dessa cooperação, que eles competem entre si como empresários, mas eles cooperam entre si também como empresários. E isso forma todo esse dinamismo que agiliza essa funcionabilidade no ecossistema, né? Eles têm ali essa otimização do desempenho operacional, porque como é um polo que está crescendo, eles estão articulando não só no Brasil, mas no mundo, e trazendo tecnologias, trazendo maquinário, trazendo conhecimento para eles, né? Eles começaram com um suporte do Senai do Rio Grande do Sul, que era o único Senai que tinha tecnologia ali de desenvolvimento de calçado. Aí o que eles fizeram? Eles articularam para instalar um Senai
com laboratório credenciado para o desenvolvimento de calçados e comprovação de qualidade da matéria-prima lá dentro. Então, eles fazem essa mobilização. É, e isso também proporciona uma inovação e desenvolvimento coletivo, porque com tudo isso acontecendo, eles vão impulsionando. Na época da minha pesquisa, nós ainda não tínhamos isso, mas como eu ainda estou em tratativa com eles por causa de algumas prestações, né, em orientações que a gente está dando lá, eles agora estão sendo o segundo APL aqui em Minas Gerais que estão aplicando o IA em todo o seu desenvolvimento também. Então, já tem IA ali, assim, desenvolvimento do modelo, contribuindo para a venda, contribuindo para o marketing, para a produção, estão fazendo essa inovação. E o fortalecimento da cooperação empresarial, né, e a dinâmica de mercado e resiliência, que também vai trazer esses estudos aí, assim, do valor funcional. No crescimento pessoal, nós percebemos que ele é percebido como uma evolução contínua dos indivíduos, por meio de aprendizado prático e educação formal e redes colaborativas. Como que isso foi percebido? A gente notamos que o aprendizado, ele, primeiro, é muito focado na escola regular, desde a educação básica, primária, a questão das noções de empreendedorismo. Isso a própria Secretaria de Educação já trabalha ali nas suas escolas, em parceria com o Senai, com o Sindinova, né, o Sindicato Patronal, para trabalhar esse desenvolvimento empreendedor das crianças, isso na rede pública que a gente está falando, né? É, e com isso, a gente passa por um outro momento de crescimento pessoal, que é o desenvolvimento dessas habilidades empreendedoras, que elas começam a surgir dentro da própria fábrica. O funcionário que começa a trabalhar na fábrica ali assim, às vezes ele não tem noção nenhuma sobre empreendedorismo, ele começa a trabalhar na fábrica, ele vai aprendendo ali assim uma função básica e rapidamente ele já se forma para poder sair daquela empresa, fazer o seu próprio CNPJ e aquele serviço que ele aprendeu lá dentro da fábrica, ele agora vai prestar para outros três, quatro empresas ali diferentes, prestando aquele serviço específico, porque o meio permite. Então, isso favorece esse desenvolvimento empreendedor muito rápido, né? E o Davi, capital, só um minutinho, sim, deixa eu só te pedir para ir finalizando, que você já está com 21 minutos de apresentação, então só nossa, para. desculpa, já estou chegando no final aqui Tá já. bom. Aqui na sustentabilidade corporativa, né, que nós vimos aqui que ela transcende uma mera obrigação, entregando benefícios ambientais, éticos e sociais. Essa sustentabilidade corporativa é onde o empresário ele enganja com o social do município e ali a gente tem casos de um engajamento voltado para a segurança pública, para o meio ambiente, para a educação, em vários aspectos, né? O experiencial que é percebido pelos stakeholders, né, que eles vai além de um ganho financeiro, engloba muitas conexões emocionais e simbólicas que geram resultados tangíveis. E aí nós vamos ter, né, um orgulho muito grande apresentando ali assim das pessoas que estão ali, e esse valor experiencial ele se reflete numa certa gratidão que proporciona que a pessoa é como se ele, quanto mais ele ganha da cidade, mais ele quer retribuir com o ambiente, né? E só que nós também no experiencial nós temos algumas tensões aqui, como no valor econômico, porque o ritmo de vida do município ele se torna muito acelerado. Então, as pessoas que estão envolvidas no ramo calçadista, nós percebemos que elas são pessoas assim extremamente aceleradas. E isso a gente coloca como impacto social, porque a pessoa ela não descansa, o pensamento está sempre acelerado, sempre correndo, querendo mais e mais, né? E o valor relacional, que é o pilar, né, que sustenta todos os demais valores, né, como dito no início,
Ele é percebido pela colaboração e cooperação superativa que o polo proporciona, né? Ele alicerça os atributos de confiança, credibilidade, lealdade e boa vontade e geram impactos diretamente através da colaboração, influenciando na economia e nos aspectos funcionais também do polo. Nós percebemos aqui a nossa interpretação dos resultados, que a cocriação do valor, ele é um processo intrinsecamente dinâmico, né? Ele é interconectado entre todas as dimensões, nós percebemos que elas não se coexistem isoladamente. O valor relacional, ele impulsiona, né, as demais dimensões. A percepção de ganhos econômicos e a eficiência funcional estão ligadas juntamente, né, e são catalisadas por dimensões menos tangíveis, como desenvolvimento pessoal e responsabilidade social. A colaboração, confiança e compromisso são verdadeiros catalisadores, né, que está ligado ao relacional. Os principais valores cocriados e seus benefícios, né, que foi o econômico dentro do crescimento e atração de talentos, o funcional da eficiência, qualidade operacional e padrões globais, o crescimento pessoal da capacitação contínua, né? E aí a gente trouxe um termo aqui que a gente achou nos artigos de Molina Morinês, né, de intelectual spillover, que vai tratar sobre esse desenvolvimento, a sustentabilidade dentro do fortalecimento do compromisso social e o experimental, que é o orgulho coletivo e essa identidade robusta, né? E aí o estudo demonstra que a cocriação de valor em clusters industriais transcende as dimensões puramente econômicas e funcionais. Ela incorpora aspectos relacionais, experienciais, de crescimento pessoal e sustentabilidade, e essa visão multidimensional oferece uma compreensão mais holística e realista de como o valor é percebido e gerado em ecossistemas empresariais complexos. Aqui, referências aqui que eu utilizei, gente. E obrigado aí pela atenção. Desculpa pelo extrapolar o tempo. Obrigada, Davi, pela apresentação. Já vou abrir de imediato, se alguém tem algum comentário. A gente tem 5 minutinhos. Não, desculpa. Eu tenho... desculpa, Daniele, quer comentar? Não, Fica à vontade. rapidamente, assim, só para ele, se você realmente seguir nesse tema, tem alguns estudos muito semelhantes, mas sobre a produção de lingerie em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Então, depois dá uma pesquisada, eu não tenho nenhum assim, artigo, o nome dele, mas tem bastante coisa já. Eles fizeram também parceria com o Senac, então se você tiver interesse, Uhum. depois pesquisa um pouquinho, porque acho que vai contribuir, né, para a tua pesquisa, e você vê outros métodos também que o pessoal usa para fazer os artigos, eles falam de indicação geográfica, enfim, está bem interessante o estudo. Ótimo. Obrigado, viu? Davi, eu tenho 2 sugestões rápidas também. Uma delas é você trazer proposições no final do teu estudo. Então, por exemplo, você falou que a questão relacional, o valor relacional, ele acaba afetando todos os outros valores, né? Eu traria isso no formato de proposição. Então, por exemplo, o valor relacional afeta positivamente ou influencia positivamente o valor econômico. E aí, por exemplo, na estrutura do teu artigo, né, que eu acho que você faz bem é colocar o texto, coloca as evidências, né, que são das entrevistas, e aí no final de cada sessão eu terminaria com uma proposição, que essas proposições, até por exemplo, para pesquisadores futuros que queiram testar alguma relação, você já dá essas proposições para esses pesquisadores. Então, relações que você tem encontrado, eu, assim, consegui identificar essa, mas às vezes você está mais familiarizado com as entrevistas, com os resultados. Uma delas poderia ser a relação, o valor relacional afeta positivamente os outros valores, né? Então, como que esses tipos de valor, eles se relacionam entre si? Aí, a partir disso, você poderia propor algumas relações a serem testadas
pesquisas futuras. E eu colocaria um resuminho, como tu colocou na tua apresentação, acho que ficou bem legal, em tópicos, por exemplo, o que que é central para cada um dos tipos de valor. Que eu acho que na tua apresentação ficou bem claro, eu traria isso para dentro do artigo como se fosse um fechamento dos resultados, sabe? Esse resuminho, eu acho que ele facilita até na hora do leitor, ele bate o olho naquele resultado, ele já sabe os principais pontos e ele vai para o texto para buscar o que que é, né? Essas definições que você, acho que no texto tá bem explicado. Vou providenciar, sim. E parabéns pela que são bastante entrevistas, 21 é uma excelente, assim, eu ia dizer amostra, né? Mas não é amostra, né? É uma excelente representação mesmo, porque pesquisa qualitativa a gente sabe a profundidade, como você falou, mais 900 páginas aí de... Foi quase 1.000 páginas de conteúdo transcrito, e deu trabalho para fazer análise de conteúdo Sim. disso. Uma última sugestão, eu não sei se você usou alguma IA para olhar esses dados. Porque daria para fazer rodar numa IA, né? Usar uma IA para extrair as dimensões e bater com aquilo que você extraiu. Às vezes vai fechar igualzinho, às vezes vai sair alguma nova dimensão que tenha escapado, né, aos olhos, porque a gente sabe que, né, às vezes a gente acaba focando naquilo que a literatura traz, né, ou que já está mais ou menos na nossa mente, e talvez uma IA você descubra alguma dimensão adicional ou algum resultado, enfim. Então, são umas possibilidades aí para pesquisas futuras. Dá para crescer mesmo com o uso de IA, porque nós tentamos manter a análise de conteúdo mais sucinta. A tradicional Eu, mesmo. eu Aham. até usei IA no meu trabalho, sim, mas para identificar a análise de conteúdo assim, eu não cheguei a usar, não. Algumas ali assim para às vezes para depois que já estavam segmentados para fazer um confronto se realmente casava com minha proposta ali assim, eu cheguei a usar para deixar a coisa bem alinhada ali, né? Mas é interessante depois eu rodar o texto completo ali assim, pedir para fazer refazer, né, a minha análise pela IA Vai para ver o que fazer que eu a vou encontrar. categorização, né? Uhum. Sim. Parabéns, acho que É, chegamos, né, ao final dessa sessão. legal. Gostaria de agradecer a Daniele pela tua participação, Kate, Davi, a Edilânia também nos acompanhando. Agradecer também por vocês terem submetido ao nosso tema. Espero que, né, a discussão tenha sido proveitosa. Pena, eu acho que talvez a gente não se veja. Não sei, Daniele, você vai estar presencialmente? Ai, Eu tô aqui, eu tô até vendo, sexta. tô reconhecendo. Eu acho que a gente se encontra ao longo do evento. Ah, que bom. E aqueles que não, então desejo que talvez no ano que vem consigam estar presencialmente e acompanhar o evento. E mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, parabéns pelos artigos também. Obrigado pela participação. E só não esqueçam de avaliar lá na página do CMEAD a nossa sessão com carinho. E parabéns, viu? Certo, obrigada, gente. Eu agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Gente, obrigado. Até mais, Até viu? mais.